Salve, pessoal. Tudo bem com todos aí? Estamos aqui abrindo mais um podcast do Exxon Beach Plus. Bem-vindo a todos que estão nos assistindo, estão nos escutando, quem sabe também nas plataformas aí de podcast, não, Luiz? Estamos Isso aí. novamente com o querido Luiz Ellinger e o nosso convidado dessa oportunidade, nada mais, nada menos que Darlan Foster. Ah, que grande apresentação, hein, Darlan? Darlan é um grande amigo nosso, é um parceiraço do Exxon Beach já há alguns anos. E, bom, dê suas boas-vindas aí, Darlan. Salve, galera, tudo bem? Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui trocando com vocês. Eu, grande consumidor do trabalho de vocês, então, muito feliz com o convite. Legal. Fala aí, Luiz. Tudo bom? Boa tarde, sou o Luiz e ansioso para a gente gravar mais um podcast, bater mais um papo, fazer aí mais um flow de conversa e vamos para cima. É isso aí. É um projeto novo, né? Um projeto que a gente está iniciando, então não ia ser diferente não trazer as pessoas que estão próximas da gente, que agregam o Exxon Beach, que agregam a nossa audiência, que são parceiros mesmo da gente já há algum ano. O Darlan, eu veio a conhecer o Darlan em 2018, eu acho, né, Darlan? 18, 18, eu acho, né? 8. Em Porto Alegre, né? Numa das certificações da Exxon Beach, o Darlan participou. E depois disso a gente se tornou muito amigo, muito parceiro. Inclusive, hoje em dia, recebendo a Exxon Beach no espaço dele, né? No estúdio Foster, certo? Positivo. Em Pelotas, Rio Grande do Sul. Parceria forte com os gaúchos aí. Só tem gaúcho na tela aqui tirando o meu professor, né? Só. É isso aí. Darlan, o papo é leve, o papo é flow, que nem o Luiz já comentou. Não é o flow da mobilidade, mas é um flow de conversa, onde a gente vai falar de várias coisas, sem ter que se aprofundar de maneira densa, científica, mas sim agregar um pouquinho a parte profissional, a parte de gestão, a parte de como lidar com o nosso aluno, com o nosso cliente. E aí a gente trouxe um tema para esse podcast, que é como lidar com a dor no treinamento físico. O papo não é só lesão, galera. O papo não é falar de dor e lesão, de reabilitação. E sim de um serviço premium, de um serviço de qualidade, de um serviço de solução dentro da atividade física do treinamento. E por que o Darlan foi convidado? Porque o Darlan tem um estúdio de personal. O Darlan era só personal antes, né, Darlan? E o cara cresceu tanto, desenvolveu um trabalho tão fantástico que ele chegou a montar o espaço dele, que nós já tivemos aí 2 oportunidades ministrando o curso lá no Estúdio Foster. Então, fale um pouquinho desse espaço seu, da proposta, Darlan, como que vocês trabalham lá, para a gente poder fazer o fogo correr. Então, a proposta é um atendimento totalmente individualizado, totalmente personalizado. Nós atendemos no máximo 2 alunos por professor, então tem o plano individual e o plano em dupla. E trabalhando em cima das necessidades, da individualidade de cada um. Então, dentro do estúdio, eu tenho professores que trabalham com calistenia, com treinamento de força, treinamento funcional, levantamento de peso olímpico, parte de ginástica. Então, se o aluno tem uma necessidade que queira trabalhar com ginástica, eu tenho um profissional capacitado para direcionar para ele. Então, tem os públicos direcionados. E a proposta do estúdio, a missão é, no momento que o aluno estiver ali, que seja a melhor hora do dia dele. Porque treinar não é uma coisa agradável para todo mundo. E a grande maioria busca o treinamento porque sabe que o pós-treino é legal e sabe a importância. Mas no momento que o aluno estiver ali, se nós conseguirmos deixar aquele ambiente mais agradável possível, cara, a tendência da adesão vai ser muito grande. E, tipo, nós não temos rotatividades de alunos exatamente por isso. A galera se sente em casa, terminou o treino, fica tomando mate ali, fica trocando. É uma comunidade, é como no cross, assim, só que de forma individualizada, né? Então, a proposta do estúdio é esse. E dentro disso, nós temos a nossa fisioterapeuta, temos a nossa nutricionista também, e esse trabalho integrado é muito, muito bom, assim, muito importante. E eu tenho um aluno que ele é psicólogo, e a semana passada nós estávamos trocando de fechar uma ideia e fazer um combo, algo que não tem nada específico ainda, mas é um projeto para o futuro que entraria as 4 modalidades, que seria o treino, a parte de fisioterapia, a nutrição e a parte de psicologia. Saúde mental forte.
resumindo, né, manter o aluno junto, manter o aluno próximo, manter o aluno lá dentro, né? Não gerar uma Exato. necessidade de ele buscar isso fora. Então, a gente também, né, aquele não queira falar um pouquinho de negócio. Você quer ter um aluno bom? Faça ele estar feliz e que o seu espaço tenta cobrir o máximo de demandas e necessidades que ele tem, né? Exato. E aí, o que é legal, Bruno, lá do estúdio, que mais de uma família tem 3 gerações treinando lá. Ah, que Um top. exemplo, o Rafa é meu aluno, tá? Tem 11 anos, que é filho do meu sócio, que treina comigo, a esposa dele treina comigo, e Esposa o dele, eu pai lembro, eu do meu conheci ela. sócio também treina no estúdio. Então, tipo, nós vamos de 11 anos até 84, 86, que tem o pai do Felipe, e são 3 gerações treinando juntos, cada um com a sua individualidade, cada um com o seu treino específico. Cara, e é muito legal, porque tem dias que eles treinam no mesmo horário, e aí fica aquela pegação, né? Tipo, um mexendo com o outro e tal. Cara, é muito legal isso. Boa. Fala um pouquinho, Luiz. Eu ia comentar sobre o lance de ter oferecer também um serviço relacionado à saúde mental junto do plano. E até estava comentando com o Bruno faz um tempo. Lembra do Kelly Starrett, aquele americano que ele ficou bem famoso há uns 10 anos atrás, levando trabalhos de mobilidade junto com a CrossFit e difundindo quando não era tão Sim. conhecido assim? Hoje, se vocês pesquisarem o nome dele no Google, vocês vão achar ele ainda está na ativa, ele não está mais tanto naquele trabalho de atletas, de movimento, aquele trabalho bem raizão que a gente conhecia, e hoje ele está mais numa pegada de health e wellness, né? E lembra muito isso que a gente está falando, porque se a gente for ler os materiais dele hoje, no caso eu cito ele, mas não é só ele, é uma linha bem forte lá na gringa, de mesclar o serviço de exercício, de atividade física, junto com saúde mental, uma conscientização sobre a importância Comportamental. de trabalhar o corpo humano e mente numa integralidade. É. Isso A gente, pós-pandemia durante tem muitas ficado bem gerações, a forte. gente separou as coisas, né? Uma coisa era uma coisa, outra coisa Isso. era outra coisa, né? E Cada vez mais como é que eu posso explicar? Algumas pessoas estão começando a associar as duas coisas juntas, cara. Isso para quem compra, eu acho que é bem bacana, bem legal. E é uma boa oportunidade para quem está servindo e prestando também. Achei bem sim, interessante essa ideia. sim. Como que vocês pensam daí, Darlan, em juntar esses dois? Você já tem alguma ideia? Então, cara, ainda não. Porém, nós vamos lançar um desafio que também tá se organizando, e dentro desse desafio terá essa parte de palestra com o nosso psicólogo Acho e que é um tal. começo, né? Educando, né? Exatamente. E aí, e essa proposta é um desafio, porém não é competição entre um aluno e o outro. É ele com ele mesmo. Quais as maiores dificuldades? É tomar água, é manter uma alimentação mais regrada. Para nós, a rotina de treino, ela não é difícil porque nós trabalhamos com atendimento personalizado. Então, o aluno já tem aquela rotina, que é diferente de uma academia tradicional, que não tem um professor esperando ele lá naquele horário. Sim. Então, então a rotina de treino em si não é um grande problema para nós. Mas tem alunos que têm dificuldade de treinar, mas depois que ele vai, ele se sente bem, ele vê a importância. Mas até chegar lá, cara, é complicado. Mas esse desafio vai ser legal porque a gente vai pontuar algumas coisas, níveis de atividade, estimulando a galera a treinar fora também, a sair a fazer uma caminhada, a fazer uma Sim. corrida. Então, vai ter algumas questões desse lado. E a parte da psicologia, cara, ela ajuda muito. Hoje a gente já sabe que o medicamento, ele age de maneira preventiva ali, mas ele é uma bengala. Cara, o exercício consegue tirar a pessoa daquele cenário da depressão, da ansiedade. Cara, é muito importante o exercício. Sim. Hoje a gente já vê tanta parte de questões bioquímicas que o exercício libera, então, para bem-estar, é muito importante. Serotonina, E, endorfina, outros hormônios que motivam e inibem o processo de dor, né? exatamente. Isso É, sem falar na questão de dor, exatamente. sim, sim. Adrenalina circulante, endorfina são hormônios inibidores de dores. Muitas vezes o aluno está com dor, não vou treinar porque eu estou com dor. Cara, nós vamos fazer outra coisa, mas tu vai treinar porque Perfeito. vai
Então, entrando um pouco nisso, que também é um papo que a gente quer, tá um pouco, né, norteando o podcast, apesar que isso aqui é um flow. Sabe por que é flow, Darlan? Uma conversa leve, que não vai É ter que tem fim. um gatilho com flow, né? Tem uma expressão no jiu-jitsu, a gente já falou isso já no primeiro podcast, que é o flow roll. O que é um flow roll? É você fazer aquele rola livre, não aquele rola de Instagram que você vê, o rola livre, o cara dando um cacete, não. É o rola livre mesmo, que ninguém finaliza ninguém, que só fica trocando posição e fazendo aquela coisa mais técnica. Então o podcast é isso. Não é um roll de rolar, mas ele é um flow de fazer fluir uma conversa leve, tranquila, que a gente não tem necessidade de deixá-la densa, né, pesada, aprofundada, mas que a gente pode passar por coisas e informação que agrega a galera que está numa audiência com a gente. Então, pegando um pouquinho esse gancho do perfil de aluno com mais limitação, com mais necessidade, mais atenção, ou até mesmo com histórico de dor ou de uma lesão mal tratada, mal reabilitada. Isso acho que é uma realidade hoje em dia. A gente discutiu isso um pouco lá no outro podcast, né, Luiz? Cada vez mais a gente percebe alguns alunos que negligenciam a dor por N fatores. Alguns fatores são financeiros, outros fatores são mais sociais, de tempo, de prioridade. Então ele vai escorregando, hoje está melhor, depois está pior, agora está bom, passou um período legal, depois ela volta de novo porque fez algo errado. Mas esse fator psicossocial, a gente vê, tem muito artigo, muita estatística que mostra que isso potencializa muito um processo inflamatório. Então, eu acho que um pouco do que a gente cogitou, falou, você comentou que é um projeto, é fundamental. Mas aí, como que vocês lidam um pouquinho com esse cara um pouco mais delicado de trabalhar, com um pouco mais de atenção, porque até mesmo o espaço de vocês é para esse cara, né? Que tem que ter uma atenção maior, que quer uma atenção maior. Ele não quer entrar numa aula coletiva com mais 10, 12 pessoas, 15 pessoas. Ele quer realmente alguém que esteja preparado para recebê-lo e entregar o melhor. Como vocês lidam com esse perfil de aluno que tem um histórico diferente? Cara, então, eu tô para te dizer que acho que 80% dos meus alunos têm questões ou hérnia ou, tipo, dores em geral, né? Eu posso me considerar um, né? Claro, com certeza. Se a galera não sabe, Inclusive, mas o Darlan faz meu treino. Né? Já tem aí uns bons meses, né, Darlan, que a gente já tá fazendo trabalho remoto junto. E eu vivo mandando mensagem pra ele, galera. Ó, o Darlan, tendão patelar tá pegando aqui e aí e tal. Pô, o cara tem que se virar nos 30, né? com certeza. Fala. E aí foi a inflamação do tendão patelar, foi a epicondilite no cotovelo. Epicondilite no cotovelo, cara. Ó, agora tá bala, tá lindo aqui. Passamos por alguns momentos tensos ali, não né? deixou de treinar, né? Exatamente. Cara, e isso é importantíssimo. Mas a questão de, muitas vezes, pensando no cenário, isso tem até já pesquisas mostrando, até em consultórios, que muitos pacientes chegam com dor e eles querem uma atenção, cara. Eles querem conversar, tu saber, Brunão, como é que tu tá? Como é que tu passou? Como é que tá teu neto? Como é que tá teu filho? Uma atenção que muitas vezes eles não têm em casa. Quando tu tem esse atendimento personalizado, o Brunão vai chegar aí, Brunão, como é que tu dormiu? Tá bem? A tua alimentação, como é que tu tá? E o teu neto, tá bem? E, tipo, cara, só esse acolhimento muitas vezes já te tira dor. Então, é muito doido, assim. Mas a gente trabalha muito com essa questão de lesão por ser direcionado. Então, a gente... cara, todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma queixa, uma lesão, muitas vezes psicológica, às vezes por treinar de maneira não tão eficiente, né, e por descompensações, mas a gente, por ser um atendimento personalizado, a gente sempre busca focar, nichar isso numa individualidade de cada um. Então, seja ou para fortalecimento. O teu exemplo do teu tendão patelar foi um, né, Bruno? Então, tipo, tu é a prova, hoje, né, sem dores, né, treinando, tá forte, jogando, que era o que tu queria. Então, e aí individualidade. Tem que ter paciência, tudo no seu momento, né, degrau por degrau, saber tirar o estresse de alguma coisa, adicionar outro elemento. E mesmo online, né? Mesmo online. Boa observação, Luiz. E isso remoto, online, né? Imagina o quanto a gente pode entregar pessoalmente, quanto eles entregam, né? O Luiz também aí em Itajaí, pessoalmente, né?
Sim. Eu ia perguntar, tu sempre trabalhou, Darlan, com esse público ou chegou um momento que tu fez essa transição de sacar que existia oportunidade mais a ver com o teu perfil de trabalho com o pessoal da dor? Como é que foi? Cara, então, assim, ó, eu escutei o podcast de vocês, Como que o né, cara? paciente bucha apareceu para você? Cur- Essa é a Eu pergunta. curti lá o podcast de vocês, né? Eu escutei. E eu também, cara, eu vi o treinamento, tipo, só fazendo um gancho, um contexto. Eu vi o treinamento funcional como a maneira que melhor se adequava para o meu perfil, para o meu público. Foi através disso que eu fui buscar X-Mobility para melhorar o padrão de movimento dos meus alunos. Eu sou a prova viva que depois que eu comecei a fazer protocolos de mobilidade, cara, meus movimentos mudaram substancialmente. Eu sou um apaixonado pelo levantamento de peso olímpico, pela parte ginástica, então, tipo, cara, sou um entusiasta ali que gosta de me mexer, e mudou muito o cenário depois que a X-Mobility entrou nos meus protocolos, e tanto aplicando para alunos quanto para mim, porque muitas vezes a gente não tem maturidade para buscar, não, eu vou pensar no meu aluno. Muitas vezes a gente vai fazer um curso pensando na gente, eu quero melhorar meu snatch. E eu Mas busquei a maioria, X-Mobility sim. porque, cara, eu tinha muita dificuldade, meu overhead squat lá, e aí foi pensando em mim. E a partir dali, eu comecei a passar para os meus alunos. Só que o que acontece? Eu trabalhava numa academia de treinamento funcional, 100% funcional, nada de máquinas, e, cara, sempre quando tinha uma bucha, assim, eu gostava de pegar, porque aquilo me estimulava a estudar mais. Desculpa até os alunos falando bucha, né, mas, tipo, que tinha algo mais específico, assim. Cara, eu preciso entender mais sobre isso. E dentro tinha outros professores, os caras não queriam. Eles queriam a barbadinha, sabe? Vou direcionar e cara, eu quero essa pessoa aqui para mim, que tem dificuldade, que tem uma condromalácia e tal. E isso me fez estudar mais, me obrigou. Tá, o cara tem uma condromalácia nível 2 ali. O que ele pode, o que ele não pode fazer? Só que muitas vezes tem um protocolo que ele pode e não pode. Só que de maneira prática, ele pode fazer porque ele não está sentindo dor. E aí tu vai trabalhar. Se eu fosse pegar essa semana passada, uma aluna minha chegou com pensamentos fora e tal, e acabou travando num deadlift. Uma fatalidade. E travou, ela tem uma hérnia lombar e tal. Sexta-feira faz uma semana, cara, ela tá praticamente zero dor. Ela treinou segunda, ela treinou terça, treinou hoje e, cara, tá, tipo, confia demais no meu trabalho. Se eu fosse pegar um protocolo para crises de hérnia lombar, ela não estaria fazendo praticamente nada. Sim. E aí hoje ela treinou e ainda eu falei, aí ela me olhou assim, bah, que horror, Darlan. Esse treino Nutella que eu tô fazendo, tu acha que é um treino Nutella? Se eu te mostrar o protocolo que tem em cima dos guidelines, para tipo, quando tu tá em crise, tu não estaria fazendo nada, tu tá fazendo teu treino normal, a gente só reduziu as cargas. E ela olhou, é sério? Eu, não, com certeza. E aí eu puxei um recordatório para ela. Tu lembra como tu era antes de treinar comigo, antes da gente estar forte, quando tu entrava em crise, do jeito que Quanto acontecia? tempo ficava em crise? E aí ela, nossa, ficava muito tempo e aí, tipo, tinha que pedir ajuda para levantar, para sentar. E olha só, menos de uma semana está treinando aqui. E ela, bah, é verdade. E aí, tipo, puxou uma memória dela assim, ela, bah, tens razão. Isso é importante para quem, por exemplo, trabalha assim com um público que tem dor, é a gente fazer a pessoa ver o resultado que ela já tem. Estética, o Isso é um peitoral valor aumentou 4 importantíssimo, né? centímetros, putz, deu resultado. Aumentou a carga de deadlift, deu resultado. Só que o pessoal da dor, ele continua às vezes com o mesmo corpo, ou continua vivendo do mesmo jeito, mas, é que nem a Andrela falou, ele consegue sair e levantar do carro sem ajuda, e isso significa muita, muita coisa para quem tem dor, tem hernia, tem crises assim. Eu também atendo uma mulher aqui em Itajaí e ela teve uma fratura muito séria de coluna, seríssima, assim, parecido com aquela fratura que o Neymar teve na Copa do Mundo. E aí a gente faz alguns exercícios nessa primeira parte do treino
E se um treinador leigo, uma pessoa leiga olha, vai achar que é coisa absurda. Y com dumbbellzinho de 2 quilos, muita coisa com TeraBand, que é o elástico mais fino, a pessoa vai pensar, tá, mas que doideira é essa? Pensando com a mentalidade tradicional, né? E aí eu me lembrei de uma frase sobre definição de treinamento funcional que eu aprendi, uma das primeiras, assim, lá atrás, assim, que é: o treinamento funcional de verdade não importa como ele parece, e sim o que ele proporciona, gera em você. Então Perfeito. eu posso fazer uma posição lá de 6 apoios no chão e trabalhar alguma coisa numa bola suíça. Eu estou fazendo um grande trabalho de estabilidade dinâmica, anti-hiperextensão, para que a pessoa vai olhar a pessoa numa bola e aí. Mas aí vai do professor ter tato e gogó para levar e explicar, né? Muito bom. Perfeito. Legal. Cara, sabe as palavras, Luiz? E aí, isso exatamente cabe muito ao professor falar para o aluno exatamente o que ele está fazendo, o que ele está fazendo e da maneira que ele está fazendo. Porque quando o aluno entende, cara, muda substancialmente. Quando eu Potencializa muito falei mais o resultado. Quando eu falei para o Brunão que ele tinha que fazer lá uma posição de afundo, segurando o querabelzinho, que a gente estava fortalecendo o tendão patelar dele, tipo, já começou a mudar. Pô, beleza. Só que, tipo, eu expliquei para ele, ó, a gente vai fazer isso por isso. Então, cara, e aí muda substancialmente. E o, cara, o mais maluco, assim, eu sei lá, acho que 80% dos meus alunos têm hérnia. E muitos deles chegaram a treinar, tipo, para treinar comigo, e eles sentiam dor direto. Hoje eles não sentem dor. E aí, cara, é muito doido. Chega alguém para que eu vou dar uma aula experimental e tal, e eu falo para a pessoa, cara, o normal é tu não sentir dor. Esse é o normal. E a pessoa, não, mas eu já tô tão acostumada com a dor que para mim já faz parte da minha vida. E eu não, cara, eu vou A dor tirar essa dor. perceptível. É, o limiar de dor dessa pessoa é tão estimulado, treinado, que ela tem uma escala 8, 9 de uma escala de Borg de dor, e aquilo para ela é um 3, um 4, porque é homeostase. Todo dia ele acorda com aquilo. Se piora, que ele fala, puta, hoje tá ruim, tô meio travado. Mas o basal sempre tá ali. É. E muito doido que hoje já se sabe que muitas vezes as pessoas acostumam, elas não têm mais a dor, mas aquela dor está armazenada na cabeça É delas, um né? mecanismo neurológico. E, exatamente. E muitas vezes, por elas se acharem que são fracas, né? E não que não são capazes. Sim. Esse meu aluno, que ele é psicólogo e ele tem hérnia lombar, e aí olha só que doido, ele foi agora nas férias, cara, ele subiu ele fez uma escalada de quase 6 horas, ele não sentiu nada de dor, Ufa. ele sentia muita dor. Cara, ele veio, me deu um abraço, me agradeceu, só que o que acontece? Foi um trabalho de todo um ano, 2023, nós nos preparamos para isso, sabe? E aí, muitas vezes, ele chegava para treinar e eu colocava, cara, hoje a gente vai fazer isso, isso, isso. E ele me olhava assim, cara, e ficava e fazia, terminava o exercício. Cara, eu achei que eu não ia conseguir, mas tu acreditou em mim, tu falou que eu ia fazer, fui lá e consegui, não senti dor, perfeito. E a gente vai modelando. E muitas vezes as pessoas se colocam num corpo que é fraco, que não vai conseguir e estagna ali. E aí tu vai quebrando paradigmas, tu vai mostrando para a pessoa, não, cara, tu é capaz, tu é possível, tu é forte, a gente consegue mudar esse cenário, Dan, cara, é muito legal. é quebrar o cenário psicossocial que uma boa parte das pessoas tem, quem faz exercício, quem não faz tem, do mecanismo que a dor cria. A proteção, o medo, o meio social, como ele lida com a dor. Ah, não faça isso, vai piorar. Até a área médica, né? Eu sou físio, tem físios que também fazem todo o medo no cliente, no aluno, no paciente, de não poder agachar em tais ângulos. A medicina erra muito em vez de conduzir ele para o exercício e falar, não, você não pode fazer o exercício, porque vai piorar o seu quadro. Isso são desafios que a gente vive e quebrar esse modelo psicossocial é o desafio ali, ó, o olho do olho do dia a dia. Por isso que eu vejo que o processo de retreinamento de lesão, de reprogramação do aluno, tem o exercício, tem o programa de exercício, mas tem uma comunicação social, psicológica Absurda, forte. muito gigantesca. Porque é ali que você quebra todo esse medo.
esse cenário de catastrofização, de todo aquele medo que ele cria no ambiente. Vou entrar com um papinho nerd agora. Um dos melhores artigos que eu já li sobre dor crônica é um que fala da dor crônica de etiologia incerta. E trocando em miúdos, aquela dor crônica que acompanha a pessoa há mais do que 3 meses, que ninguém sabe de onde ela surgiu. Então, é o tipo de dor severa e o caso é tão bucha que, poxa, você não sabe de onde que veio, então a Eu pessoa não tem resolvo, a né? menor ideia como que eu resolvo. Aí, o pesquisador, se eu não me engano, é Salduker, de 2019, ele fez um esquema, um fluxograma de como que essa dor funciona. Aí tem a dor, aí a dor ela pode vir tanto mundo externo, exercício, lesão para dentro, uma é de origem mecânica que me trouxe a dor, ou ela pode ser de dentro para fora, que é isso que a gente acabou de falar. Se eu tenho um comportamento de avulsão à dor, de desencorajamento pessoal, e por exemplo, eu não vou, Deus o livre, eu levantar um saco de ração de 25 quilos do chão, eu já sei que vai me travar antes de Mas eu hoje é pegar. fato. Eu vou É, fazer a experiência que me causa dor ou causava, ela já vem um mecanismo de dor. Ela vem antes, ela Eu vem nem antes. sentei na cadeira, já tô com a dor porque eu sei que a cadeira dói minhas costas. Olha que loucura. E uma das coisas que daí eu experimentei na prática, eu comecei brincando, eu gosto de usar o humor no meu atendimento. Eu comecei brincando, comecei a me dar conta que se eu uso palavras que suavizam a experiência da pessoa, vamos pegar esses 100 quilozinhos, a pessoa não, sabe, ela não entra naquilo e parece leve. Deixa eu ver se eu consigo achar outro exemplo de não dar tanta ênfase, tanto alarde, no bom Para português um gaúcho, desafio, para uma coisa difícil, né? alarde para coisa difícil, ela se distrai, ela não percebe que o que ela está fazendo é uma demanda que poderia disparar dor nela. Então, aos poucos, é como se o Não, sensor da você dor ele distrai ela, né? fosse Literalmente você distrai ela, isso. né? Com aquela percepção, né? Tu quer ver um caso batata, assim? As pessoas que jogam bola, por exemplo, no final de semana, gente de mais do que 35 anos de idade, tem dor a semana inteira. Durante o jogo não dói. E aí? Só que foi durante o questão. jogo tá legal. Então. Aí a explicação, não, que depois que aquece para de doer. Não, é o prazer daquilo, é a distração daquilo, de o esporte, né, o coletivo, o futebol, é um mecanismo de inibição de Exatamente. dor. Exatamente. Aí o que que eu pelo menos penso assim, o que que daria para tirar disso para a galera que não é tão acostumada a trabalhar com pessoas que sentem dor severa assim? É muito muita coisa de conversar, de passar confiança para o aluno e tirar o foco dele do problema. O Darlan ali disse que o aluno dele tava meio cabreiro, meio espiado. Putz, será que eu vou conseguir fazer isso? Passar tarefas aos poucos, expor ele gradualmente aos poucos no exercício para ele mesmo sentir que ele consegue, né? Step by step. A sensação de Cara, eu acho que superação, né, de pequenas etapas, né? não, maravilhoso, maravilhoso, porque daí a gente consegue progredir, o aluno consegue ver que ele consegue e esse comportamento de se colocar para baixo no sentido de capacidade funcional vai passando, né? Sim. E a pessoa se motiva, né? Quando vê que Exato. melhorou, que ela conseguiu vencer aquela etapa, cara, é muito legal. O aluno ele fica muito grato. Eu tenho uma aluna que, olha só, para nós muitas vezes são coisas banais que a gente não dá bola, né? Mas essa mesma aluna que travou na sexta agora, ela a sogra dela tem uma casa no cassino e ela ia para o cassino e ela não conseguia dormir na cama com o esposo dela porque ela sentia muita dor. Depois de um período que ela treinou, que ela treina comigo desde a pandemia, desde 2020. E, cara, ela foi, que é uma casa na praia, no cassino aqui na cidade vizinha. E, cara, depois que a gente fez um trabalho de fortalecimento, ela ia para casa, ela dormia com o marido dela. A primeira semana que ela foi e que ela dormiu, ela chegou e me agradeceu. Ah, eu tenho uma coisa para te agradecer. E uma coisa, ela, olha, uma coisa que fazia muitos anos que a gente não conseguia dormir junto lá, assim, 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 porque eu sentia muita dor e tal, rararara. E eu, tipo, fiquei, tipo, para nós é uma coisa simples, cara, para eles É, é uma coisa não absurda, tem assim. noção, né, disso, né? Dormir em quartos separados, em cama diferente, porque eu não consigo mais ficar naquela cama, É, né? Isso é fato, cara. Isso é...
é muito comum. O feedback do pessoal que tem dor é muito diferente do feedback do atleta de CrossFit ou do praticante assíduo de musculação. O cara do CrossFit vai comemorar se o tempo do quadro baixou, se o resultado do Open melhorou, né? E o cara da musculação se sacou na frente do espelho e está se sentindo bem. Só que o cara da dor é diferente, o feedback da dor, né, preferencialmente eu acho o feedback da dor mais impactante, porque, cara, imagina o impacto no casamento de um Não, casal. e são coisas simples, né? Às vezes é um movimento em casa, é estar no carro durante X horas, uma viagem a trabalho que ele não conseguia, e fala, putz, hoje eu viajo 2 horas, não me dói nada, eu chego lá legal. Eu tenho um cliente meu que faz um programa de mobilidade comigo, o Renato, inclusive é um amigo meu de longa data, vim encontrar ele depois de 20 anos aqui em Sorocaba. Qual que é a queixa dele de dor lombar? Ele falou, Bruno, eu não consigo ir numa festa de casamento e curtir a festa, ficar de pé, assim, algumas horas, socializando, tomando alguma coisa, batendo papo, às vezes até de repente dançar. Eu tenho algum evento de casamento, algum evento que eu fico de pé, minha coluna queima de ponta a ponta. Olha que coisa mínima para ele, só conseguir ir num lugar que ele fique 3 horas de pé porque ele está socializando com os amigos. E essa era a maior queixa do cara. E ele tem um histórico de dor lombar. É uma história muito doida, né? Ele tem compensações na coluna, porque quando ele era moleque, olha só que legal, a gente fala muito disso, né? Ela conhece a comunicação, o Luiz mais ainda. Né? Qual que é a nossa experiência de movimento, qual que é a nossa experiência de atividade. Ele era, durante muitos anos, ele brincou durante muitos anos, até o nível competitivo, de kart. Então a coluna dele sempre vivia no banco, sofrendo estresse no kart. Porque realmente quem já andou sabe, né? O quanto balança e o banco do kart não é gostosinho, não é só que nem a nossa cadeira ou o Sofá. banco do carro. É um plástico duro. E aí ele desenvolveu uma compensação na coluna ali, a região de costela também. Costela tem muito ponto gatilho, tem cifose, tem um cara super rígido. Por quê? Andou de kart muitos anos na vida, porque ele competia, brincava sério e tal, mas ele investia nele. Hoje ele tem essas consequências, não consegue ficar de pé no tempo necessário. Então, assim, um programa de exercício, um programa de mobilidade foi o que trouxe um equilíbrio para ele. E, claro, muita comunicação, entendeu? Porque também é um cara mais durão, não, nunca dá, não consigo, é assim, sabe aquele cara negativo? Tudo ele puxa por não vou conseguir, não vou conseguir. Já chegou derrotado, entendeu? O cara chega derrotado. E inverter isso é um trabalhinho bem minucioso, entendeu? Mostrar que ele consegue conquistar aquilo, entendeu? Sim. Tem outro pesquisador da área da reabilitação, aquela galera tcheca lá que são faraós da reabilitação funcional. Eu me esqueci o nome do velho, mas ele falava assim que todo corpo possui uma história. Deixe o corpo contar essa história para você. Você, terapeuta, no caso, e É, para nós, né? E aí, eu acho que é isso o se Vladimir assemelha. Janda que falou isso aí, se não me engano. Depois, pode Eu ser, acho que é pode o ser o Janda, ou Janda. Yanda, né? Eles falam Yanda, mas é É, Janda. O da síndrome cruzada, superior e inferior, é um é cara referência, esses velhos aí. que já bateu as Aí, botas, por sinal. o que pelo menos eu entendo com isso, se todo corpo possui uma cicatriz, uma história, situações passadas, por exemplo, do card, que aconteceu há 15 anos atrás, trazem sequelas para hoje. Uhum. Então, hoje, talvez, se eu pegar uma ferramenta da moda, o método da moda, talvez eu não consiga tanta profundidade no meu atendimento quanto se eu conversasse com o cara, soubesse que ele tem uma fratura antiga, um medo antigo de se machucar, ou, por exemplo, ele tinha ergonomia ruim há 15 anos atrás, o que isso gerou por durante 15 anos até hoje? Será que não valeria eu atacar o passado dele para resolver o Sim, presente? sim. E isso foi uma das coisas que me abriu a cabeça, assim, e comecei a entender por que algumas pessoas sentem dores e tal. E é doido trabalhar gente, com dor, assim, com pessoas que têm dor severa, exige que o cara tenha uma estratégia, muito gogó, muita fala, mas é bacana. É. Eu acho que o grande ponto é o exercício é fundamental, mas o acolhimento, a comunicação, né, o receber e conduzir esse cliente, esse aluno, é muito importante, porque é ali que você faz entrar, né, no sistema uma coisa positiva, né, uma coisa de um equilíbrio, de uma organização. E aí eu volto um pouquinho para o começo do podcast, que é discutir o modelo de atendimento, né, o modelo de entrega, né?
Então, com certeza, vai ser muito difícil você fazer todo esse processo que a gente discutiu aqui, sei lá, por volta de 1 hora, num trabalho em grupo, 7, 10, 12, 15. Você vai ter seus benefícios no trabalho coletivo, mas você vai perder um pouco a individualidade, você vai perder um pouco essa atenção focada, essa proximidade no problema e no acolhimento. Então, quem escuta a gente tem que entender, para conseguir trabalhar com clientes um pouco mais delicados, que têm um histórico mais complexo e que tem que ter uma atenção maior, não tem jeito, eu tenho que trabalhar no individual, numa dupla, talvez no máximo num trio, para conseguir desenvolver um trabalho assim. E vou ganchar um pouquinho para a gente também caminhar para o final. Quem não viu, né, o podcast número 1 que o Darlan citou ali no comecinho nosso de hoje, tá bem legal porque a gente faz um paralelo do CrossFit, da musculação e do treinamento funcional de base. E o bacana desse podcast é que quem não viu, veja um, porque exatamente o espaço do Darlan é essa junção desses três. O modelo de trabalho que o Darlan tem no Estudo Foster é exatamente isso. O Darlan, ele adora o CrossFit, ele adora o levantamento, a ginástica, ele tem também equipamentos para o treinamento resistido, né, Darlan? No espaço também tem um pouco da mecanoterapia, do fortalecimento resistido, e também ele que sabe lidar um pouquinho com a intensidade. Ele introduz essa diversão também da intensidade. Então, assim, eu vejo muito que o modelo de negócio da Darlan é um modelo de negócio duradouro, que ele não perde de acolher o cliente nas possíveis modalidades de trabalho e também na sua individualidade, que é o sucesso para resolver o problema. Faz sentido? Total. Eu ia perguntar para o Darlan, como que tu faz, Darlan, por exemplo, quando tu aparece uma pessoa que quer treinar contigo, tu não conhece ela, de repente ela também não te conhece, mas aí pinta o interesse de conhecer o teu espaço. Como que tu recebe a pessoa no primeiro dia? Como tu tenta fisgar ela como cliente, mas também ao mesmo tempo demonstrando interesse, querendo ajudar? O que tu costuma fazer? Onde que tu foca com a pessoa no primeiro dia? Então, no momento que tu entrou em contato, nós vamos agendar uma aula experimental para ti. Eu vou te mandar uma anamnese, que o Brunão fez a anamnese. Tipo, tem se tu toma algum medicamento, se tu tem alguma restrição, alguma lesão, se tu pratica já alguma atividade física, quanto tempo, o que tu gosta de fazer e o que tu não gosta de fazer. E aí, dentro disso, a gente consegue direcionar, eu consigo nortear. Um exemplo, segunda-feira agora, eu dei uma aula experimental para uma menina que treina 2 anos cross, tá? E ela é médica e, tipo, o que ela quer? Ela quer saúde. Segundo objetivo dela, estética. Ok. E aí, tipo, o que ela não gosta de fazer exercício? Burpee. Cara, eu não vou colocar burpee no treino dela. Né? Ela é uma exceção na sociedade. Exatamente. Né? Mas é que muitas vezes se coloca demais, né, cara? Tu faz um volume a mais, então, mas beleza. Não é o papo. E aí, o que acontece? Dentro disso, eu marquei a aula experimental. Eu já sei aonde ela quer. Se ela quer saúde, se ela quer condicionamento, se ela quer estético. E nós temos uma aula experimental base, com os movimentos básicos. Legal. Que aí, dependendo do aluno, do perfil, entra 2 exercícios, 3 exercícios, 4 exercícios. Depende se o aluno é fisicamente ativo ou se ele está recém-iniciando uma atividade. Dentro disso, que seria os 4 movimentos básicos, que entra o agachamento, entra o levantamento de terra, entra um push-up, um apoio, e uma remada ou uma puxada alta. A partir daí, esses 4 estão integrados dentro da aula experimental. E ela vai chegar, vou pedir para ela fazer um air squat. Se ela tem uma capacidade de fazer um bom air squat, eu vou dar um kettlebellzinho para ela agachar com kettlebell. E eu vou vendo estabilidade, como é que está o arco plantar dela. Então, tipo, eu vou modelando. Jamais o aluno vai chegar e eu vou colocar uma barra nas costas dele. Essa menina fazia 2 anos de cross, tá? Ela chegou, ela fez 10 air squat. Ela começou a agachar e eu falei para ela, tem alguma coisa no teu joelho esquerdo? E ela, então, eu me lesionei fazendo um clean e aí, às vezes, eu sinto dor. Na anamnese dela, lesões, não tinha. E aí, tipo, ela começou a compensar, cair para a perna direita. Cara, só no air squat.
E aí eu falei para ela, vamos tentar distribuir o peso entre as duas pernas e tal. Tu sente dor? Não, mas é que todas as vezes eu jogo pro lado para compensar, porque eu fico com medo de sentir dor. E, tipo, ela já entra no mecanismo de defesa, já compensando do outro lado. E aí eu já falei para ela, se tu continuar seguindo esse padrão, tu vai lesionar o outro joelho, porque tu vai começar a compensar, e aí já começa a ter o quadril, e aí já começa uma cascata de coisas erradas. Aí, e o agachamento dela é muito bom, ela tem uma baita mobilidade, tem uma estabilidade, uma consciência corporal legal. Fui lá, peguei um kettlebellzinho e dei para ela. No momento que eu já dei um pezinho, o joelhinho dela já começou a jogar. Cara, 2 anos de cross, nada de glúteo. Ela agachou, eu dei uma borrachinha para ela para fazer uma ativaçãozinha. Cara, ela morreu em 2 séries de 10 abduções segurando os 10 segundos. Ela dizia, nossa, meu Deus, parece que vai me cair a bunda, dizia ela. Então, são detalhes. E aí a gente vai trabalhar em cima da individualidade de cada aluno. E uma pessoa que tem uma certa experiência de exercício, né? Olha só quanta deficiência numa pequena aula a gente consegue criar, né? Exatamente. Aí, tipo, eu vou para um levantamento de terra ali, para um deadlift. Eu vou começar, seja a pessoa nova, velha, ativa, cara, vai começar no kettlebell. Se ela não tem uma capacidade de fazer um bom deadlift no kettlebell, eu não vou passar lá para X, eu não vou passar lá para barra. Porque muitas vezes nos lugares chega, eu vou impressionar o aluno, já vou botar a barra, já vou botar a carga, e tem um pensamento muito errado que é, eu vou fazer essa aula experimental, vou deixar o cara dolorido 5 dias, e vai ver que o meu treino é muito bom. Cara, tá errado. Quanto mais tempo esse cara ficar dolorido, menos ele vai recuperar para a próxima sessão. Se ele ficar mais do que 2, 3 dias dolorido, quem errou na prescrição do treino fui eu, que joguei um volume a mais do que ele deveria da capacidade dele. Só que muitas vezes dentro da nossa área, a galera pensa errado. Deixei meu aluno 5 dias dolorido, eu sou muito pica. Não, cara, tá errado. Quem está escutando o podcast tem que guardar muito esse pequeno relato do Darlan, porque um processo de captação, né, a aula experimental é uma captação. Eu estou mostrando meu cartão de visita. Eu não posso errar no meu cartão de visita. Eu não posso chegar e mostrar um cartão de visita todo distorcido de informação. Eu tenho que mostrar um cartão de visita muito claro. E o claro é o quê? Realmente entregar uma sequência de exercícios que vai atender a necessidade da pessoa. E o papo da anamnese é muito bom, porque ali eu já chego com ele, com ela, sabendo quem ela é, pelo menos o mais próximo disso. Mas eu vou mais longe. Não é só mostrar o conhecimento, é também a conversão da venda, né? É mostrar a autoridade, que tem domínio de como você está, pontuar os pequenos erros, defeitos. Tem que ter um comercial, galera. Tem que saber fazer comercial também. Tem que saber agarrar esse cliente também para manter ele com a gente, porque você vê que é um cliente potencial para mim. Ele treina, ela treina, tem uma experiência boa, mas tem boas compensações, já está com um ruidinho ali no joelho e vai piorar. Vem para mim porque eu sei resolver isso aí, eu sei lidar com isso aí, entendeu? E aí, olha que doido, Brunão. Ela treina cross, ela gosta daquele gostinho de sangue na boca no final. Fiz a parte principal, olhei os elementos dela, o que a gente precisa melhorar, falei para ela, principalmente fortalecimento de cadeia posterior, ela tem uma tendência, uma anteriorização, e aí no final botei um oddzinho para ela, 3 voltinhas ali, botei uma bikezinha para dar aquele, né, para dar aquela mortezinha. Uau! Cara, terminou o treino, ela me olhou assim, Darlan, eu treino 2 anos cross, a sensação que eu tô que eu não treinava 2 anos. Mas é diferente. Quando a gente faz um estímulo direcionado, é diferente. Então, são coisas totalmente diferentes. E ela chegou com o pensamento de fazer de 2 a 3 vezes na semana. Ela saiu, ela foi embora. Ela chegou no carro, ela mandou um áudio. Olha só, tem como a gente fazer um plano trimestral 4 vezes na semana? Beleza. Ela fez a aula experimental segunda, ela treinou ontem, e agora às 6 eu dou aula para ela de novo. Pois é, então, olha a diferença. Olha a diferença para a galera que está assistindo a gente, que é professor. Olha a diferença entre, comparando os 2 exemplos, um atendimento de uma pessoa do porte do Darlan, com a visão do Darlan, versus a visão daquele coach. É bem intencionado, mas tá baseado nos pilares não tão corretos assim. A diferença, por exemplo, eu pegar um aluno, cansar ele, cara, qualquer treino da internet cansa o aluno, é só tu colocar qualquer estímulo máximo com uma recuperação insuficiente, tu vai cansar ele em 2 minutos, né? Aí quanto mais volume, mais cálcio tu traz pro cara,
Tem aluno psicopata que gosta disso, tem treinador psicopata que gosta, né? Não julgo, mas não tem como comparar isso versus tu fazer como, por exemplo, o Darlan, que é passar, demonstrar uma visão técnica em cima do aluno, fazer uma avaliação do perfil de personalidade da pessoa para ver o que que ela gosta, fazer uma análise funcional a olho e com ferramentas do tipo usar uma aula experimental para enxergar deficiências do aluno e usar isso comercialmente, né, do tipo, ó, vamos trabalhar isso aqui ao longo das próximas semanas, vai ser legal para ti, tu precisa, nós vamos resolver o teu problema, confia em nós. E aí saber cara, eu acho que a pessoa tem que ser meio gênio para em 40 minutos conseguir fazer isso, captar como o que que a pessoa gosta para naquele final da aula ainda dar mais pode ser um metabólico, pode ser uma respiração no final, pode ser alguma informação de lousa que se a pessoa tem apreço por conhecimento, mas tu conseguir em 1 hora entregar isso que o aluno sai dizendo, cara, porra, parece que fazia tantos anos que eu não sei o que eu estava fazendo antes de vir aqui. Cara, eu dou os parabéns pro Darlan porque não é nada fácil fazer. Mas isso é E dedicação, isso é preparação, né? é muito diferente eu só cansar o aluno e achar que a vida está resolvida e depois não entender por que que o aluno não entra, ou o aluno entra e sai, tem muita, como é que é o termo? Rotatividade. Rotatividade. Muita rotatividade e versus eu atender e fechar, sem falar de preço, sem falar de falar mal do colega, eu só estou falando da pessoa e focando no que a gente está fazendo ali. É muito diferente entre passar orientação técnica ou simplesmente vai e acabar queimando o aluno no treino. Top. Uma bela experiência. E é isso que o aluno quer, né? Resultado e uma boa experiência, né? Isso faz parte do processo, né? O aluno se sentir lido. E aí, olha só que doido. Ela, 2 anos de cross, ela treinava com personal antes, que ela foi fazer residência em Porto Alegre, terminou a residência, e aí voltou para Porto Alegre na sexta. Fez aula experimental comigo na segunda. E aí, na segunda-feira, tipo, na nossa conversa e tal, e aí eu perguntei para ela, o que que tu, tem alguma coisa que tu tenha vontade de aprender, que tu queira, assim, que tu curte? E ela, eu tenho muita vontade de aprender HSPU. Ontem ela chegou, fizemos a parte da mobilidade dela, e aí o que que a gente fez? Deu 15 minutos de técnica de HSPU. Cara, e aí terminou a parte dos skills, dos drills ali. Tipo, comecei para ela com elefantinha. Tá, mas por que que eu vou fazer isso? Porque tu tem que dominar. O básico só é básico depois que tu domina. Então, tipo, muda totalmente a tua percepção quando tu tá de cabeça para baixo e tal. Cara, fiz o básico com ela, nós terminamos a parte, ela fez 3 séries de 3 HSPU. Tipo, eu auxiliando ela, cara, o olho dela brilhava quando ela terminou assim. Ela não acredita, eu não consegui fazer em 2 anos. Pois é, muito Alguma louco, cara, coisa isso estava é muito errada. amado. Bom, gente, eu acho que tá bom por hoje. Acho que o papo foi monstruoso, não foi fantástico, né? Darlan, quem quiser te encontrar, te acompanhar, tem que fazer Instagram do Darlan, do estúdio, só para quem está na audiência poder também conhecer um pouquinho você. Depois também usa o cupom Bruno Leite para ter desconto com o Darlan, porque estamos indicando aí o trabalho de consultoria do Darlan, brincadeira. Fala seus contatos aí, Darlan. Então, meu contato é Darla Foster no Instagram e o do estúdio é Estúdio Foster Pelotas. Então, Forças Pelotas. É isso aí, Rio Grande do Sul. Tá aí quantas horinhas, Pelotas? De dá Porto 3 horinhas de Porto Alegre, 250 quilômetros de Porto Alegre. Top. Darlan, Muito amigão aí já longa data, né? O Luiz também conhece, parceiro aí do Rio Grande do Sul. Gente, só quero agradecer mais esse papo. Luiz aí, como sempre, junto. Darlan, pela oportunidade de parar aqui 1 horinha para bater um papo. Tivemos probleminhas técnicos no começo, mas conseguimos solucionar todos. E eu acho que foi uma conversa assim maravilhosa. Espero que quem ficou com a gente até o final aqui tenha curtido, né? Compartilhe também esse podcast com os amigos aí que leve um pouquinho essa informação que a gente trouxe para outros. Né, Luiz? Fala aí. É isso aí, agradeço bastante aí a rapaziada que assistiu a gente hoje, agradecer o Darlan aí pelo tempo para trocar uma ideia com a gente, e é isso aí, já estou ansioso aí pelo próximo. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos aí tentar engatar aí, pelo menos a cada 15 dias, sair umzinho, não é isso? Muito bom, Essa é a ideia. muito bom. Galera, forte abraço a todos. Darlan, obrigado.
Salve, pessoal. Tivemos um probleminha aqui no finalzinho dos agradecimentos. O Darlan depois acabou caindo. Mas, gente, né, Luiz? Só fazer um fechamento. Valeu, galera. Obrigado de coração por acompanhar. A gente até achou que tínhamos perdido aqui o conteúdo, mas graças a Deus não perdemos. E você acabou de assistir tudo isso aí, né, Luiz? Então, só fizemos aqui um fechamento, um agradecimento para a galera. E acompanhe aí nossos podcasts do Exxon Beach Plus. Né, Luiz? É isso aí. Turma, agradecer vocês por ter assistido a gente hoje. Se tiver alguma sugestão de alguma pessoa para a gente convidar ou algum assunto para a gente trocar uma ideia, pode deixar nos comentários. E até a próxima. E nos vemos na próxima. Galera, forte abraço. Obrigado mais uma vez.